Oi gente, nesse vídeo eu vou plantar suculentas nas latinhas novas. Bom, estou aqui então com as 6 latinhas novas, as 6 últimas latinhas que eu pintei. Tem vídeo aqui no canal mostrando como que eu pintei essas latinhas e algumas outras também. Eu particularmente estou gostando muito de plantar suculentas assim em latinhas. Fica super bonito, é bem mais econômico do que estar comprando vaso. E eu amo pintar, então eu sou suspeita para falar, mas eu já separei aqui mais ou menos onde eu quero que cada suculenta fique. Já separei aqui qual suculenta que eu acho que vai combinar mais com cada latinha. Como essa Echeveria alba minha aqui, que eu achei que vai ficar super fofa e combinar bastante com essa latinha aqui. Eu escolhi mais ou menos as latinhas que ficassem contrastando aí com a coloração das suculentas. Uma que eu achei que ia ficar super legal é essa Echeveria Costanai aqui nessa latinha amarela, que vocês gostaram bastante no vídeo. E aí eu esqueci de falar no vídeo das latinhas, que depois que eu passei o verniz aqui, acabou manchando um pouquinho, mas essa caneta preta que eu usei é bem chatinha mesmo, ela acaba manchando um pouco. Quem sabe da próxima vez eu faço essa mesma latinha aqui. Alguém até me pediu pra mostrar, se vocês quiserem eu posso ensinar como que eu fiz essa latinha aqui, apesar de que não tem segredo. E aí, em vez de usar caneta, eu faço detalhe com tinta preta mesmo, que aí não mancha de jeito nenhum. Mas mesmo um pouquinho manchadinha, eu gostei demais dessa latinha. Foi uma das minhas latinhas favoritas aí. Mas então, ó, que vocês podem ver que eu já tinha escolhido cada latinha para cada suculenta. E aí, falando em latinhas, dando aí uma visão geral por todas as latinhas que eu tenho, ou pelo menos a maioria delas. Essas aqui foram as primeiras latinhas que eu pintei, tem vídeo aqui no canal também. E as suculentas têm se desenvolvido muito nas latinhas, elas estão ficando coloridinhas e compactas novamente agora, né, que tá tendo sol, elas estão tomando sol praticamente o dia todo aí no sombrite. Mas elas já cresceram demais desde que eu plantei nas latinhas. Tem algumas que já estão até com as folhinhas passando aí da borda da latinha, mas eu quero deixar elas na latinha mesmo. Não pretendo fazer replante delas, pelo menos não por enquanto. E eu sou suspeita para falar, mas tá uma latinha mais fofa que a outra. Essa latinha aqui com Cotyledon pendens tá uma gracinha também. Ele combinou demais essa coloração, né? Esse tom de verde dele combinou demais com esse rosa da latinha. E eu tô pensando até quando ele crescer mais, cortar aí alguns galinhos dele e plantar na latinha mesmo para encher de Cotyledon pendens. Eu acho que vai ficar muito fofo. E ele tá uma gracinha, né? O primeiro que eu comprei pela internet eu não dei muita sorte. Ele não pegou, acabou morrendo. Mas esse aqui tá ficando lindo. Mas então chega de mostrar as latinhas, vamos plantar as novas. Eu comecei então por essa latinha aqui rosa, que quem pintou foi a Cíntia, minha irmã. É um rosa bem escuro. E eu achei que ia ter tudo a ver plantar essa Echeveria cuspidata aqui, Zaragoza, nela. Que ela fica com as pontinhas bem cor de rosa também. Ela é um verdinho, né, meio azulado, que vai contrastar aí com o rosa da latinha. Mas ela tem essas pontinhas coloridas também. Então achei que ia ficar super legal. Como vocês podem ver, também estava com bastante raízes. E aí, né, no geral, sempre que eu vou plantar uma suculenta, sempre que eu vou montar aí um vasinho, um arranjo, eu gosto de fazer uma camada de drenagem, mas aí como as latinhas já são bem pequenas, bem apertadas, eu coloquei só algumas pedrinhas aí no fundo. Tem essas pedras aqui amarelas que eu não acho que combine muito de colocar de forração. Eu gosto mais de pedras naturais, mas eu coloquei algumas pedrinhas no fundo das latinhas de todas. E aí eu coloquei o substrato, mas só para o substrato não ficar vazando. Ou então entupi os furos no fundo das latas, que eu furei todas, mas como esse substrato ele tem uns pedacinhos de carvão, de casca de arroz carbonizada, ou então as bolinhas de perlita mesmo, pode ser que acabasse aí entupindo e não deixasse a água aí passar. Mas não foi muito não, foi só uma camadinha bem fininha mesmo. E aí depois disso, eu só completei a latinha aí com o substrato e como as suculentas estavam com pouquinhas raízes, é bem fácil, só você apoiar aí as raízes dela em cima. Na real, dá pra você só decapitar a suculenta, esperar aí uns dias pra cicatrizar, ou então cicatrizar o corte na hora e já plantar na latinha, né, já plantar num vasinho. Mas eu não sou muito fã de plantar ela sem raízes, geralmente eu espero soltar raízes assim pra poder plantar,
porque é a certeza de não apodrecer, mas também não é regra. Então essa daqui foi a primeira suculenta. Indo para a próxima suculenta então, para a próxima latinha, que é essa latinha aqui verde água, que eu acho que combina demais, demais com o rosa da latinha anterior. E inclusive vão ficar lindas uma do ladinho da outra. Mas para essa latinha aqui, tirei até alguns pedacinhos aí de carvão, porque vocês vão ver mais pra frente do vídeo que eu coloquei algumas pedrinhas de forração e aí esses pedaços de carvão acabam atrapalhando e eu tirei esses pedacinhos maiores. Mas para essa latinha aqui eu escolhi a Echeveria Pink Champagne, que é aí uma híbrida da Echeveria Laui e fica mais coloridinha, ela fica num tom mais rosado. Essa tá bem verdinha porque ela tava num local que não tava tomando sol, ela tava ficando mais só na claridade. Mas assim que ela ficar mais colorida, pegar uma corzinha, ela vai ficar super legal nessa latinha. Mas eu pensei que ela ia demorar demais pra enraizar, né? Uma híbrida aí da Echeveria Laui. Mas foi super de boa, enraizou aí normal no tempo das outras. E aí essa aqui já foi uma suculenta que ficou um pouquinho menor. Eu tenho a impressão de que ela vai ter o desenvolvimento mais lento. Então vamos ver como que vai ser aí nas latinhas. A próxima latinha é esta aqui azul, então, de cereja, que foi mais uma latinha aí que a Cíntia pintou. E que fez muito sucesso também no vídeo das latinhas. E nela eu escolhi a Pacheveria Angel's Finger, que também é outra suculenta que não tá tão coloridinha assim, mas ela chegou com a coloração bem bonita. E aí, conforme ela for pegando uma corzinha, vai ficar muito legal nessa latinha. Essa daqui, ó, pra vocês verem que foi uma suculenta que não tinha praticamente nada de raízes. Essa raizinha aí, bem fininha, está saindo aí de uma folhinha, mas eu plantei de teste ela sem raiz nenhuma. E vamos ver daqui a um tempo se ela vai enraizar. Ela tá até um pouquinho tortinha, porque já falei aqui no canal que eu gosto de esperar elas enraizarem apoiadas em um vasinho número 6. E aí, como essa daqui ela era um pouquinho menor que o vasinho número 6, ela passou alguns dias caída dentro do vasinho número 6 até eu ver. E aí eu tirei ela, tava um pouquinho tortinha, mas logo ela se recupera. E bora pra próxima latinha então, que foi a latinha que eu mostrei lá no começo do vídeo, que eu escolhi a Echeveria Alba Mini para plantar. Essa foi uma das suculentas que soltou mais raiz aí de todas. Secou algumas folhinhas aqui embaixo também. Mas eu achei essa suculenta muito linda. Sou suspeita pra falar, né? Eu amo essas Echeverias de pequeno porte assim. E eu achei essa Echeveria Alba Mini perfeita, perfeita. E eu achei que ela combinou demais com essa latinha. Não sei se por ela ter uma coloração em mais azul, né, meio esverdeada, e a latinha ser mais clarinha, mas combinou demais. E aí, diferente das outras, eu até completei com um pouquinho mais substrato aí a latinha para não ficar torta. Eu tenho mania de plantar as suculentas tortas aí nas latinhas, nos vasinhos, e aí depois eu fico com toque. Mas então, essa latinha com a Echeveria Alba Mini ficou assim. E agora, então, a penúltima latinha, penúltima suculenta, essa latinha aqui amarela, que fez muito sucesso aí no vídeo, vocês gostaram bastante dela. E como eu falei no começo do vídeo, eu escolhi a Echeveria Costanai para plantar nela. Eu escolhi a Echeveria Costanai para plantar nessa latinha. E eu achei que a coloração da suculenta ia combinar demais com a coloração da latinha. E foi dito e feito, como vocês puderam ver aí. Ela também estava com bastante raízes, mas as raízes dela eram bem fininhas e bem branquinhas. Ela estava um pouquinho desidratada com as folhinhas um pouquinho moles, mas no geral eu achei que elas estavam até bem, as suculentas estavam até bem, porque fazia aí acho que quase um mês que elas estavam decapitadas. E aí, agora que elas estão plantadas nas latinhas, logo elas se recuperam. Essa daqui eu fiquei até na dúvida se eu plantava ou não nessa latinha, porque ela já era uma suculenta um pouquinho maior. Então, provavelmente, logo essa latinha vai ficar apertada para ela. Mas aí eu tenho o caule decapitado dela, com vários brotinhos. E aí, qualquer coisa, eu deixo ela plantada aqui apertadinha nessa latinha. E aí, tem outras mudinhas dela, eu coloco em cuia, coloco em vaso, coloco em arranjo. E deixo aí se desenvolver à vontade. Pra mim, não é um problema deixar suculentas assim, em vasinhos pequenos, apertados, porque eu gosto delas menorzinhas mesmo, mais compactas. Agora a última latinha, então, comecei tirando uns pedacinhos de carvão, para não atrapalhar de plantar a suculenta e de colocar as pedrinhas aí de forração. Essa latinha fez bastante sucesso aí também no vídeo. Eu gostei bastante dela sem os moranguinhos também. Tô pensando até em pintar outras latinhas aí, mas deixar só xadrez mesmo.
E é muito facinho de pintar esse xadrez nas latinhas e fica super bonito. Tanto com o desenho, né, que nem eu fiz esses moranguinhos, mas sem desenho também fica muito legal. E para plantar nessa latinha aqui, como vocês puderam ver, eu escolhi a Echeveria Ice Green, que também é uma híbrida aí da Echeveria Laui. Pensei que ela ia demorar bastante para começar a soltar raízes, mas já tinha uma quantidade boa também. Diferente da Echeveria Cossanai, que as raízes eram bem fininhas, eu achei as raízes dessa Echeveria super grossas. E aí, como eu falei, né, escolhi essas latinhas aí de morango para plantar ela. Mas assim como a Echeveria Pink Champagne, eu tenho a impressão de que o desenvolvimento dela não vai ser tão rápido assim. Então essa daqui é uma suculenta que eu acho que vai passar um pouquinho mais de tempo nessa latinha, né? Sem precisar ir para um vaso ou para uma latinha maior. Mas vamos ver como que vai ser aí o desenvolvimento dela, né? Vai que eu tô enganada. Também tem uma mudinha no caule dela. Saiu uma única mudinha, mas qualquer coisa, assim como a Echeveria Cossanai, eu deixo essa daqui mais compacta, mais apertadinha aqui nessa latinha e planto a mudinha dela num vaso bem espaçoso para ver. E aí a gente compara aí o desenvolvimento dela. Mas então essa daqui foi a última latinha. E aqui já estava eu, então, com todas as suculentas, cada uma plantada na sua latinha. E aí, para finalizar, eu resolvi colocar aí algumas pedrinhas de forração nas latinhas, assim como eu fiz nas primeiras latinhas que eu montei aqui com vocês. Eu achei que faz toda a diferença, mas é um gosto meu. Eu gosto bastante, tô gostando bastante de colocar pedrinhas de forração aí nos vasinhos, nos arranjos, agora nas latinhas. Mas vocês vão ver que eu não coloquei muitas pedrinhas, não. Foi mais mesmo só pra cobrir o substrato, que eu acho que faz toda a diferença. E aí tem outros benefícios, né, de você colocar as pedrinhas aí nos vasinhos. Mas achei que ficou muito bonito mesmo. Como eu falei, né, tem algumas suculentas que já estão maiorzinhas, como essa Echeveria Cossanai, e eu coloquei, mas nem tinha muita lógica de colocar pedrinhas, porque daqui a pouco não vai dar mais nem pra ver a borda da latinha. Mas mesmo assim ficou muito bonitinho. Tiveram algumas suculentas que estavam um pouquinho menorzinhas, e as pedrinhas fizeram toda a diferença, como nessa latinha aqui com a Paqueveria Angel's Finger. E na própria Echeveria Pink Champagne também, que não tá pink, né? Ela tá verdinha, mas logo logo ela fica colorida. E eu achei que as pedrinhas fez total diferença. Eu já imagino ela bem coloridinha nessa latinha. Mas então, ó, aqui já estavam todas as suculentas agora sim, cada uma plantadinha na sua latinha e com pedrinha de forração. Eu acho que faz muita diferença, né? Fica muito bonitinho. E aí, depois disso, agora então, foi a hora de achar um lugar para colocar essas latinhas. Eu coloquei elas pertinho das outras suculentas, nas bancadinhas aí, que elas estão tomando sol praticamente o dia todo. Eu quero fazer uma bancada só com latinhas, tenho outras em mente já para pintar, tenho algumas ideias, então se vocês quiserem ver, me conta que eu gravo aqui pro canal mostrando como que eu fiz. E até aproveitei para mostrar para vocês, tem algumas que se desenvolveram pra caramba, né? E vamos acompanhar aí se essas suculentas que eu plantei dessa vez vão se desenvolver tão rápido quanto essas últimas latinhas que eu montei, que as suculentas estão enormes. E aí, né, eu tentei deixar aí pertinho as suculentas com as latinhas mais estampadas, pertinho uma da outra, que eu acho que super combina. Eu tenho cada latinha aí de um jeito, tem algumas de florzinha, tem essa aqui da Echeveria Alba Mini, que é imitando granilite. Latinhas aí lisas, só coloridinhas, eu deixei elas juntas. Tem algumas que eu acho que fica muito legal a coloração, o contraste de cores perto aí uma da outra, como essas latinhas aqui, verde água e essa rosa. Mas tem muitas outras latinhas de muitas outras cores, então, no geral, as latinhas ficaram assim. Eu achei que essa fileira aqui de trás, com essas latinhas aqui, uma do lado da outra, principalmente essas três latinhas aqui, essa roxa, essa rosa e essa verde água ficaram uma gracinha assim, uma do lado da outra. Mas tem muitas outras cores e muitas outras latinhas e muitas outras combinações aí pra fazer.
E como eu disse, ficou assim, né? Da Alba Mini pra cá, só latinha estampada, só latinha com vários desenhos que eu fiz. Como eu falei, tem uma latinha aí diferente da outra, tem umas com florzinha, tem a de cereja que a Cintia pintou. E pro outro lado ficaram a maioria das latinhas coloridas. Tem algumas outras latinhas que não ficam aqui atrás tomando sol aí o dia todo, como a latinha do coração emaranhado variegata. Mas então, acho que para esse vídeo foi isso. Tinha que vir mostrar para vocês então como as latinhas ficaram plantadinhas aí. Eu achei que super combinou, gostei demais de como elas ficaram. Já não vejo a hora de ver suculentas mais coloridas, agora que começou o outono. Vamos ver como que elas vão ficar também. Me conta aqui qual que foi a sua latinha favorita, ou qual latinha você queria para você. Comenta aqui que eu quero saber. Não se esqueça de se inscrever no canal se você ainda não for inscrito. Esse foi o vídeo de hoje e te espero no próximo vídeo.